Olá, hoje eu vim apresentar o resumo científico com a temática da utilização do microRNA como ferramenta molecular no diagnóstico do Alzheimer. Meu nome é Gabriela Teixeira Calmon e os coautores desse projeto são Gabriel Aragão de Souza Nogueira, Camille Sinara Tavares da Silva, Marina Macedo Gomes e a professora Paula Sandrine Garcia. Todos somos alunos graduandos do curso de Biomedicina da UFPE, com exceção da doutora Paula, que é doutora em genética pela USP. As palavras-chave desse trabalho são microRNA, epigenética, ferramenta e Alzheimer. Então, vamos lá. Para começar, a gente pode falar sobre o que são microRNAs. Bem, microRNAs compreendem uma classe nova de pequenos RNAs não codificantes que regulam a expressão genética no processo pós-transcricional. A expressão dos microRNAs se apresenta desregulada em diversos processos patológicos, incluindo o Alzheimer. Sua descoberta, então, nos adiciona uma nova compreensão das redes reguladoras dos genes nos seres humanos e nos animais. Os níveis fisiológicos desses oligonucleotídeos são importantes para a homeostase corpórea e, assim, consequentemente, a sua desregulação pode levar ao aparecimento de diversas patologias. Os avanços tecnológicos no campo da epigenética são essenciais para que a gente consiga fazer diagnósticos cada vez mais eficientes e menos invasivos. Atualmente, ainda não existem biomarcadores de prognóstico eficazes para o Alzheimer, então é essencial estudar os potenciais biomarcadores para a identificação da doença, né? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar que os microRNAs regulam a expressão gênica através de dois processos. Depois da clivagem e da exportação, a gente vê no final dois processos, ou a degradação ou a repressão da tradução de moléculas-alvos de RNA mensageiro. Dependendo do grau de complementariedade entre as bases do microRNA e do RNA mensageiro, uma das duas vias regulatórias pode ser utilizada, ou a via do RNA interferente pequeno, ou a via do microRNA. Se a complementariedade entre RNA mensageiro e microRNA é quase perfeita, o RNA mensageiro será processado através da via do RNA interferente. Nesses casos, uma ribonuclease presente em RISC catalisa uma clivagem endonucleolítica do RNA mensageiro. E apesar da existência dessa outra via de RNA interferente, as células humanas, em sua maioria, utilizam a via do microRNA. Então, o objetivo desse trabalho é abordar a utilização dos microRNAs como biomarcadores no diagnóstico da doença de Alzheimer. E a metodologia que nós utilizamos foi reunir artigos de grande relevância na base de dados do PubMed entre 2009 e 2021, que foram selecionados a partir das palavras-chave Alzheimer, Identifying, microRNA e Biomarkers. Então, como resultado, a gente chegou à conclusão que a ação reguladora dos microRNAs sobre a expressão genética possibilita controlar diversos processos celulares, inclusive o desenvolvimento, a diferenciação e a sinalização. E, através disso, é possível inibir determinados genes, permitindo que esses microRNAs atuem na regulação de diversas patologias, como foi falado anteriormente. Então, em relação ao Alzheimer, os microRNAs podem regular genes que participam da formação das placas beta-amiloides, dos emaranhados neurofibrilares, da perda sináptica e da morte neuronal. Portanto, avaliando, então, esses níveis de microRNA e a expressão dos seus genes-alvo, a gente pode identificar os principais genes que se apresentam desregulados nos indivíduos portadores da doença, utilizando, assim,
os microRNAs como biomarcadores de diagnóstico e prognóstico. Uma boa estratégia para realizar isso é rastrear biomarcadores no sangue periférico, pois a punção lombar, que é realizada rotineiramente, é muito invasiva. E essa técnica é potencialmente mais aplicável à triagem e ao monitoramento da progressão da doença. Estudos encontraram também diferenças entre proteínas específicas e concentrações do microRNA em sangue de pacientes normais e da doença e do sangue de pacientes com a doença de Alzheimer, destacando mais uma vez, então, o seu potencial como um procedimento diagnóstico. Ainda existem limitações na comparabilidade devido às diferenças no estágio da doença e também entre os pacientes, como, por exemplo, hoje nós sabemos que o microRNA 107 é um microRNA que é mal expresso independentemente do estágio, devido a alterações no córtex dos pacientes, sendo assim os estudos na área da epigenética. E nessa parte do diagnóstico molecular, ele tem que ser cada vez mais abrangente. Como conclusão, a gente pode inferir que os microRNAs possuem extrema importância para a medicina de precisão e são reguladores da expressão gênica, sendo assim também uma possível ferramenta epigenética para o diagnóstico de pacientes com Alzheimer. Agradecendo ao Dabion, ao Centro de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco, e aqui eu vou falar os artigos que foram utilizados para a nossa pesquisa. O primeiro artigo foi Understanding the Role in Gene Expression in Cancer. O segundo foi Origins and Mechanisms of MicroRNAs and siRNAs. O terceiro foi Identifying Networks to Investigate Alzheimer's Disease Pathogenesis and Therapy Strategy. O quarto foi o Systematic Review of MicroRNA as Biomarkers in Alzheimer's Disease. E, por último, microRNAs as Biomarkers in Disease, Latest Findings Regarding their Role in Diagnosis and Prognosis. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, e é isso que eu tenho para apresentar para vocês.